E aí pessoal, beleza? Jean Vilela aqui mais uma vez e hoje, depois de algumas semanas meio ausente aqui do YouTube, nós estamos gravando o terceiro vídeo da nossa série Frutificação. Eu acabei atrasando um pouquinho para publicar esse vídeo, porque como eu prometi gravar cada semana com um convidado, às vezes é meio difícil conciliar a agenda, mas hoje eu tenho a honra de receber aqui em casa e no canal meu parceiro Lucas Maravalha. Esse homem é uma maravilha de Deus, é uma bênção, cara, aprendo muito com ele e hoje a gente vai trocar uma ideia, bater um papo muito especial. Seja bem-vindo, mano. Obrigado, pastorzão, uma alegria estar aqui com vocês, participar desse canal. O pastor Jean Vilela é um amigo muito querido, um irmão muito querido que eu amo demais e para mim é uma honra estar aqui, claro, né? Não, a honra é toda minha. E gente, deixa eu falar, nesse nosso vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito do terceiro tipo de terreno que Jesus cita na parábola do semeador, que é justamente a semente que cai entre os espinhos. Jesus disse que quando a semente, que é a palavra, ela cai entre os espinhos, ela acaba se tornando infrutífera, porque por mais que a semente germine e brote, os espinhos sufocam a palavra. E ao explicar essa parábola, Jesus disse que os espinhos representam duas coisas: o cuidado desse mundo e a sedução das riquezas. Ou seja, basicamente ele disse que a preocupação excessiva com as coisas dessa terra e o apego material, aquele desespero que as pessoas têm por possuir e ter cada vez mais e mais e mais recursos nesse mundo, isso acaba tendo o poder de sufocar a palavra de Deus. E Deus, ele não vai fazer na vida daquela pessoa tudo que gostaria, porque o coração dela está cheio de espinhos. E isso é muito preocupante, né, Lucas? Porque como a gente estava trocando ideia no nosso café da manhã de hoje... Tempo de mesa, bom demais. Um tempo bom, né, cara? A gente vive uma geração onde o que Jesus disse que era um problema, que são os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas, tem se tornado praticamente uma das principais motivações que leva as pessoas até a igreja. Sim. Então o cara já vem para Jesus pensando nos cuidados desse mundo e com aquela ambição de ter e ter e ter mais. E aí, obviamente, a médio e longo prazo a gente passa a ter uma geração de cristãos inconsistentes, que a semente não frutifica. E essa motivação errada, ela nos rouba do propósito, né, cara? Exatamente, desde sempre Jesus, ele teve discípulos que o seguiram por conta do evangelho e da mensagem do reino que ele carregava, mas também a grande maioria seguia Jesus por conta daquilo que ele podia fazer. Uma multidão que seguia Jesus porque ele multiplicava pães e peixes. João 6 nos revela isso. Enquanto Jesus multiplicava os pães e os peixes, uma multidão o seguia. Mas quando ele revela que ele era o pão vivo, que havia descido dos céus, e se eles se alimentassem dele, eles jamais teriam fome, aquela mensagem já não foi tão atrativa assim. Porque parece que o problema do coração do homem é exatamente esse, é o ter coisas. Né? Parece que o homem é profundamente inclinado a ter coisas e acaba que criando um relacionamento de interesse com Deus. Se Deus me der alguma coisa, eu o sirvo. Ou não também, às vezes, né? Às vezes nem isso, né? Pode acontecer. E como a gente estava trocando ideia, cara, isso é muito grave, mano. Porque já não é de hoje, como você falou, que as pessoas seguem Jesus e buscam Jesus com motivações erradas. Só que isso leva o homem a um relacionamento utilitário com Deus, cara. Como se Deus ele se tornasse uma coisa que eu uso. Alguém que eu só procuro quando preciso de resolver um problema ou de realizar um sonho, um anseio meu. E a verdade é que esse tipo de pensamento ele nos leva a uma mentalidade humanista que coloca a gente no centro, né? Exatamente. Hoje a gente vê um evangelho talvez muito distorcido e Paulo ele nos alertou a não abraçar um outro evangelho que não fosse o de Cristo. Mas hoje existe um evangelho talvez muito humanista, o homem no centro de todas as coisas, e parece que as canções que hoje são cantadas, a maioria delas vai falar que você vai vencer, e a bênção está chegando, e o milagre está vindo, e a vitória está aí, e o homem é colocado o tempo todo no centro das coisas.
Quando você vai para o Evangelho de Jesus, você percebe que o Evangelho é a respeito de Jesus e não a respeito de nós, e que nós não fomos chamados para nos satisfazermos de Deus, mas para nos satisfazermos em Deus, ou para satisfazermos a Deus. Ele sempre vai ser o centro. Porque dele, por ele e para ele. Ou seja, a nossa adoração, ela tem que vir do céu para a terra, não só da terra para o céu. É tudo por intermédio dele, nada por nossa qualidade pessoal, e tem que ser para a glória dele, né, cara? Senão, eu costumo dizer, pastorzão, que se não apontar para Cristo, não serve. Coríntios 10:31, se você comer ou se você beber, ou se você fizer qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Se o homem é o centro, então, pastor Neil Barreto costuma dizer assim, tem muita gente vivendo o evangelho. O evangelho. Trocaram o evangelho pelo evangelho. E aí se colocaram no centro e começam a agir com Deus como se ele fosse um garçom, um serviçal, que está ali à sua disposição para você se satisfazer do que ele tem para te dar. O gênio da lâmpada, né? Que você esfrega e ele diz, meu amo, o que você quer? Eu estou aqui para te servir. Esse não é o relacionamento proposto pelo Evangelho de Jesus. Né? E é justamente por essa mentalidade errada que o coração de uma galera está cheio de espinhos, preocupados excessivamente com as coisas desse mundo, cada vez mais ambiciosos com a sedução das riquezas e com o falso evangelho que é pregado, prometendo que você vai ficar milionário e que você vai ter tudo nessa terra, e não é exatamente isso que Jesus prometeu. Quem prometeu dar todos os reinos do mundo em troca de adoração foi o diabo. Mas como as pessoas deixam o coração encher de espinhos, muitas vezes a pessoa ela carrega uma promessa, carrega uma palavra que não se cumpre. Ela acha que a culpa é de Deus, mas não. É que a semente não encontrou um solo fértil. Exatamente. E é por isso que a gente separou aqui 3 dicas, cara, muito importantes para você arrancar de uma vez por todas qualquer espinho do seu coração que esteja sufocando a palavra, e para que você entenda qual que é o lifestyle, o estilo de vida e de relacionamento que Deus ele quer com a gente. Então vamos lá. Lucas, qual que é a primeira dica que a gente tem para dar para o pessoal? A primeira dica que nós daríamos a vocês, olhando para o Evangelho, isso não é uma dica do Lucas, nem do Jean, eu acredito que esse seja um próprio insight do Evangelho. Você vai para o Evangelho e você percebe que o coração do homem é muito voltado para o material. O problema do coração do homem ele é muito, como que eu posso dizer? O apego às coisas. Aí quando a gente fala isso, as pessoas pensam, mas então eu não posso ter dinheiro? Quem nos ouve aqui, de repente, nesse vídeo, está dizendo, os caras são contra dinheiro. Ou não. Pode dar. Aí a primeira dica o problema não é ter dinheiro, o problema não é ter riquezas, o problema é quando o dinheiro e as riquezas começam a ter você. Aí sim é que você começa a ter dor de cabeça, né? Exatamente. Porque de Gênesis a Apocalipse a gente vê a palavra mostrando, Salmo 27:35, Deus ama a prosperidade dos seus servos. Exatamente. Isaías 1:19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Em João 10:10, Jesus diz que Ele quer que a gente tenha vida e vida com abundância. Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 8, ele diz que você conhece a graça de Deus, porque pela graça do Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Ou seja, o problema não é ter dinheiro. O problema é justamente quando o dinheiro, o mamon, se torna um Deus no nosso coração. Como a gente estava falando aqui, lá em Lucas 16, Jesus conta do rico e do Lázaro. Aí diz que o rico foi para o Hades, para o inferno, e o Lázaro foi para o paraíso. Aí alguém pode dizer, tá vendo? Só vai para o paraíso quem é pobre. E o rico vai tudo para o inferno, mas não é isso. O Lázaro, o mendigo, foi para o céu, para o seio de Abraão, que era rico pra caramba, cara. Só que você olha para a vida de Abraão, você vê que o dinheiro, as posses, ou até o filho, nunca ocupou um lugar de centro no coração dele. A maior riqueza de Abraão sempre foi Deus. Então, você pode ter as coisas desse mundo. O problema é amar, não é? Exatamente. E você entendeu o propósito pelo qual você está prosperando. Porque Deus está te prosperando. Se a nossa prosperidade não alcança o outro, nós não entendemos o que é prosperidade. Não é? Então, a primeira dica,
Você pode enriquecer, você pode prosperar, você pode comer e ter o melhor dessa terra, contanto que você entenda que tudo isso não é seu, mas é para que você possa compartilhar. E não deixa que isso se torne um amor no seu coração, porque aí esse amor vai se tornar a raiz de toda espécie de males. Segunda dica, mano. Segunda dica, será que eu vou lembrar? Cara, qual foi a segunda dica dele? Segunda dica, confiar no cuidado de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5:7, não é isso? Lançando sobre ele não parte, mas toda a vossa ansiedade, e ele terá cuidado de vós. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu ministro louvor na igreja ou em outros lugares, e a gente geralmente canta aquela canção, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E eu sempre digo para as pessoas, você já parou para prestar atenção que você não está no seu amanhã, mas Jesus já está? Porque Jesus, ele está fora de qualquer tempo, ele é atemporal. Jesus, ele está no nosso ontem, ele está no nosso hoje, ele vai estar no nosso amanhã. Então, se o Cristo vivo está no nosso amanhã, está tudo certo, já está tudo resolvido. E quando a gente confia no cuidado de Deus, a gente vai saber que Ele é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Porque Exatamente. A gente tem Ele e Ele é suficiente para suprir todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, Filipenses 4:19. Então, uma vez você entende, cara, que você tem um Deus que cuida de você, você não vive mais preocupado. Exatamente. Ó, eu vou falar, eu tenho um filho de 4 anos, o Benjamin, a galera conhece, ele tá querendo voltar pro canal. Né? Que legal. O pastor Lucas também é pai, né? Sim, tem um filho de 15 anos. Você acredita que ele tem filho de 15 anos? Mano? Daniel, o pessoal fala, nossa, que menino bonito, e a cara do pai. Então é gatão mesmo. Então já era. E mano, alguma vez seu filho já perguntou se a conta de luz estava paga? Não. Ele perguntou? O meu também nunca perguntou, cara. Nunca perguntou. Ele perguntou se, sei lá, você pagou água esse mês? Não. Ou se tem leite na geladeira? Não. Dificilmente eles perguntam. Por quê? Porque ele confia, cara. Exatamente. Meu filho, ele só fala assim, papai, me vê meu leitinho de dormir. E aí eu vou lá e faço o leitinho dele com 4 Nescaus. Ele pede com 4 Nescaus. Se eu botar uma colher cheia, ele diz que é ruim. Se eu botar 4 quase vazia, ele fala, agora sim. E ele sabe que vai ter, porque ele confia que ele tem pai. E aí Jesus disse, né? Se Deus, ele veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã não existe mais. Se Deus cuida das aves do céu, será que ele não vai cuidar da gente, cara? Romanos 8:32, eu amo esse texto, cara. Diz assim, ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará, juntamente com ele, todas as coisas? Então eu costumo dizer para as pessoas, quem tem Cristo, tem tudo. Nós já fomos abastecidos e abençoados em todas as áreas das nossas vidas. O que Deus precisa que nós façamos é confiar naquilo que já foi feito. Tudo que Deus precisa é que nós descansemos no que já está feito, e Ele é um bom Pai, e Ele é um Pai generoso, e Ele cuida de nós. E a terceira e última dica, que eu acho que é a mais importante de todas para fechar, é justamente... Essa verdade aqui, você não pode perder essa verdade. No próximo capítulo, brincadeira, é hoje. Vamos lançar hoje mesmo. Pastorzão, eu carrego essa verdade, isso tem sido sustento da minha vida. Ocupe o seu coração com o Evangelho, porque se você não ocupar o seu coração com o Evangelho, outras coisas vão ocupá-lo. E cara, que verdade, né? Verdade maravilhosa. Quanto mais você se enche do Evangelho, mais você está abastecido para confiar em Deus em todas as circunstâncias da sua vida. E num coração cheio do Evangelho, me responda aí, como é que os espinhos vão crescer? Exatamente. Não tem como, cara. Porque o seu coração, ele está tomado pela notícia, pela boa notícia da graça de Deus, cara. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não existe notícia melhor do que essa. Exatamente. Não existe promessa maior do que essa, não existe bênção maior do que essa. O dia que você entender isso, você nunca mais vai se relacionar com Deus com a mentalidade de um pedinte. Você vai se relacionar com Ele com a mentalidade de um filho. Exatamente. E o filho, ele sabe que ele já é possuidor de todas as coisas. Exatamente, O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia. E a boa notícia do Evangelho é Cristo. A boa notícia do Evangelho é que Jesus já venceu. Não, Ele não vai vencer. Jesus já venceu.
E a outra boa notícia sequencial a essa é que o diabo já perdeu. Ele não vai perder. Cristo na cruz já nos entregou um inimigo derrotado. Então eu não preciso nem lutar contra alguém que já foi vencido pelo meu Cristo na cruz. Então a boa notícia do Evangelho é que em Cristo nós estamos completamente satisfeitos. Então enche o seu coração com o Evangelho, porque se você não encher o seu coração com o Evangelho, outras coisas vão encher. Cara, foi muito bom esse papo, mano. É isso aí. Ó, se você quer que o pastor e bispo Lucas Maravalha volte aqui no canal, comenta, volta, Lucas. Comenta aí. E aí, divulga o seu canal também, mano. Exatamente, pessoal, a gente tem um canal chamado Overflow. Não é couve-flor. Não é couve-flor. Tem gente que fala é couve-flor, não é quase. Mas é overflow, que significa transbordar. A proposta do nosso canal é que você entenda que você e eu, todos nós, nascemos para transbordar Jesus. E é isso aí, cara. Espero que você tenha gostado. Tome posse dessa palavra, anota, põe em prática. E eu tenho certeza que Deus ele vai te dar um coração frutífero e abençoado. Mano, sem palavras. Obrigado, muito obrigado pastor. mesmo. Alegria estar aqui. Volte sempre, tá? Prazer, Deus abençoe vocês. Obrigado. Jesus te abençoe e é nóis. É nóis.